O Outlast já instalou. Bora pra cá. Meio. Mutar. Veremos. Cara, não pisca não, pisca não. Creepypasta. Nunca pesquise o seu nome no Google. Eu já Se pesquisei meu nome. você tem um nome diferente, Eu nunca tenho. busque por ele no Google, Meu nome é pois Pantalourinho do você Cerrado. pode não gostar do que Vou encontra. pesquisar. Pantalourinho dos Cerrados. Bioma Cerrado. Eu não gostei, não aconteceu nada. Habla. Um dia, eu estava entediado Sim. e decidi procurar o meu próprio nome no Google. Eu tenho um nome raro, então eu não esperava encontrar raro. muitos resultados. Imagine como fiquei surpreso quando me deparei com um site que tinha o meu nome completo no domínio. E Algo como www.meunome, que prefiro deixar em sigilo para Fala minha logo. segurança.com. Quando cliquei nesse link, ele me levou a um quadro de mensagens. Olhei para o perfil do dono do site e descobri que a pessoa tinha a mesma idade que eu, os mesmos hobbies e interesses. Não havia nenhum post no quadro de mensagens, mas fiquei intrigado, então salvei em meus favoritos. Cerca de um mês depois, quando voltei para o site, tinha mais conteúdo. Haviam alguns textos que formavam meio que um diário, a maioria coisas aleatórias como o tempo estava bom hoje ou estou tão entediado no trabalho, coisas desse tipo. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar mais e mais coincidências. A pessoa vivia na... Vou só twittar que o Terror começou. Eu tô publicando. E começou. Pronto. Na mesma cidade que eu. Pareceu-me muito estranho. Parece até que é o uma C, né? pessoa com exatamente o mesmo nome raro estaria vivendo na mesma cidade Na mesma sem rua. que eu soubesse. Em um ponto, eu observei que o conteúdo do diário fora bastante semelhante à minha própria vida. Oxe. Um dia, eu fui a um jogo de beisebol e quando Baseball bat? verifiquei o site à noite, descobri que o proprietário do mesmo tinha ido para o mesmo jogo. No início, eu não pensei muito nisso, afinal dezenas de milhares de pessoas na cidade torciam para a mesma equipe que estava jogando. Um time de Mas baseball depois, bat? isso começou a parecer muito mais do que uma simples coincidência. Sempre que eu olhava o site, notava pequenos detalhes biográficos que pareciam demais com a minha vida. Um dos exemplos foi que o dono do site mencionou o seu cão de estimação, e para o meu espanto, o nome do cão era o mesmo que o cão que eu tinha quando era criança. Sai Depois, fora, ele cara. postou uma foto do seu carro. Era o mesmo modelo de carro que eu estava dirigindo quando estava na faculdade. Ele comentava nos seus diários sobre ir comer em um determinado restaurante. Era o mesmo restaurante que eu ia toda vez quando estava trabalhando no meu emprego anterior. Esse zoinho aí no... Um dia, quando eu olhei para o quadro de mensagens, outras pessoas tinham escrito mensagens de feliz aniversário para o homem. Naquele dia, era meu aniversário também. Rapaz, ela tá sem zap. Você toma cuidado. Puxa ela a perna, Foi tá aí então que eu espreita. decidi escrever no quadro de mensagens também pela primeira vez, apenas por curiosidade. Fui desejar ao rapaz um feliz aniversário e dizer-lhe que eu tinha o mesmo nome que ele. No entanto, quando eu tentei escrever alguma coisa, percebi que não havia como. Não era um quadro de mensagens real, era apenas uma página congelada como uma foto, sem eu poder clicar no campo e escrever.
Isso é estranho, pensei comigo mesmo. Você achou Em esquisito? outras palavras, o homem misterioso que mantinha o site fazia-o parecer como se fosse um blog onde as pessoas comentavam e conheciam ele, quando na realidade todo o conteúdo era fictício, criado por ele mesmo. Por que alguém faria isso? Me perguntei. Eu decidi então enviar um e-mail para ele. E Nele escrevi: Olá, acredite ou não, nós temos o mesmo nome, prazer em conhecê-lo. No dia seguinte, quando entrei no site, descobri que ele havia sido deletado. Então, abri o meu e-mail. Tinha uma resposta do dono do site que dizia: Finalmente, eu o encontrei. Até hoje, me sinto perseguido e quase não saio de casa para nada. Parece que alguém está obcecado por mim. certeza. É o Gela Perna 2.0. Se você gostou desse vídeo, Não gostei. Asnei. Eu só queria chegar em casa Era só naquela isso só, né, noite. mano? Uma merda de reunião improvisada do conselho atrasou e tive que ficar até quase 9 horas da noite só para fazer anotações. Quando finalmente saí de lá, esperar pelo elevador foi uma tortura absoluta. Meu terno estava me matando e tudo que eu tinha para mostrar pelo meu trabalho duro era um bloco de anotações cheio de bobagens políticas fúteis e piadas obscenas. É isso, cara. 5 minutos, 10 minutos antes da porta do elevador se abrir. Tudo lindo. Quando finalmente se Olha abriu, pensei que fosse suspirar de alívio um pouco. Mas para minha surpresa, lá dentro, 2 adolescentes rindo se empurravam para frente e para trás. Uma menina e um menino. Moletons folgados, jeans rasgados, cheiravam como se pensassem que Ready for the mosh pit, Takabra. maconha fosse um perfume. Não era preciso ser policial ou qualquer merda do tipo que se acha uma autoridade para adivinhar que eles, antes de eu chegar ali, estavam apertando todos os botões do elevador. Por isso a demora. Pensei em repreendê-los, mas no momento em que entrei, ficaram em silêncio. Talvez eles soubessem que iriam se ferrar se eu tivesse num mau dia. O prédio já deveria estar fechado de qualquer maneira. Eu nem sei como eles entraram aqui, mas minha energia estava tão esgotada que realmente não me importei naquele momento. Para que andar vocês estão indo? Aquele lá. Eu perguntei, apenas para ser educado. O menino começou a rir novamente por um segundo. Então parou. Parecia que a garota estava prendendo a respiração. O menino escondeu o rosto sob o moletom e foi apertar o andar número 1. Tudo bem. O 1 foi apertado e aguardamos. 5, 10 minutos. Qual era o problema? Mesmo apertando o 1, o elevador tinha começado a subir ao invés de descer. Fui em direção à fileira de botões e amassei o número 1, já destacado e brilhante por já ter sido apertado. Mas mesmo assim, estávamos subindo mais rápido do que nunca. Rapaz, e quando é gravidade digo 2. mais rápido do que nunca, era muito rápido mesmo. A inércia começou a fazer seu papel. A gravidade se alterou e não havia nada em que eu pudesse me segurar, mas tive que me pressionar contra a parede nesse momento para não cair. O elevador estava todo tremendo, como se tivesse sendo puxado para o infinito, E além, balançando né? para Buzz Lightyear. frente e para trás, enquanto subia sem parar. As luzes piscavam e um vento frio começou a assoviar pela fresta das portas. E não era como uma tempestade nem Aí nada. você ouviu. Sabe, tipo, quando as Aí coisas... de repente você ouviu um. É não? emitem um assovio por causa do vento. Era mais como se todo o calor do elevador estivesse inundando por onde ele subia. Outro solavanco, outro puxão ainda mais forte, o mais difícil de se segurar até então. Não consegui me segurar bem em nada
e caí de bunda no chão. Ih, Os adolescentes moscão, hein? idiotas estavam abraçados como dois perdidos e por causa disso ainda conseguiram permanecer de pé. Depois de um tempo, o elevador parou, devagar e lentamente, mas parou. Entretanto, mesmo depois que tudo ficou absolutamente parado, os dois adolescentes continuaram agarrados, como se ainda estivessem se segurando para salvar suas vidas. O botão número 1 ficou escuro e, do nada, o 10 acendeu a luz, lenta e pesadamente, como se estivesse lutando contra uma pressão quase intransponível. A porta se abriu. Comecei a me levantar, mas escorreguei novamente quando um dos meus sapatos quebrou. Mas que merda de dia é esse que Como é até que um quebrou o sapato quebra do nada? Tirei o outro sapato Oxi. para ficar igual, tão frustrado que joguei naqueles adolescentes idiotas. Só não joguei neles nada. como também falei. Olha aí Ah, que tá. vocês fizeram, seus animais. É isso. Quebraram a merda do elevador. O menino olhou em minha direção, mas imediatamente se virou novamente. Eles estavam se esforçando para olhar para fora, mas com medo de chegar perto de mim. Bom, eles deveriam estar com medo mesmo. Vandalizar um escritório de advocacia era tão estúpido quanto provocar uma briga numa delegacia de polícia. Eu quero seus nomes e identidades de vocês dois, agora. Eu falei em voz alta. Vocês serão responsabilizados por quaisquer danos ocorridos aqui no que se diz respeito à invasão. Acham que podem simplesmente vir aqui Vou colocar o ponto aqui pra produção poder falar comigo. estragar tudo e saírem impunes? Não, 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 não. Vocês vão ver como as coisas funcionam Como é, amigo? Peraí, som testando. 1, 2, 3, som testando. Certo. de É meio verdade. alto. Mesmo falando isso com autoridade, eles ainda não olhavam para mim. O menino agarrou a menina pela Estou mão testando aqui. e saiu correndo para o corredor. Sai, Eu não bicho. poderia simplesmente deixá-los Voltar. por quaisquer danos ocorridos Certo. aqui no que se diz respeito à invasão. Acham que podem simplesmente vir aqui, estragar tudo e saírem impunes? Não, 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 não. Vocês vão ver como as coisas funcionam de verdade. Mesmo falando isso com autoridade, eles ainda não olhavam para mim. O menino agarrou a menina pela mão e saiu correndo para o corredor. E aí? Eu não poderia simplesmente deixá-los fugir. É. Ei, vocês não podem entrar aí. Eu tive que correr para segui-los. Esse é o escritório do Sr. Borges. Vocês não têm O permissão Sr. para... Borges. Procurei meu celular, mas não estava em nenhum dos meus bolsos. Putaram. Devo tê-lo deixado cair quando caí de bunda no elevador. Dei meia volta, mas a porta dele já estava fechando. Dei um passo naquela direção, mas então ouvi algo estrondoso vindo do escritório. Me virei novamente, correndo pelo corredor com os pés em minhas meias. O menino estava sentado na mesa do Sr. Borges, enquanto a menina olhava pela janela. Olha para o céu, ela disse. Olha o quanto esses prédios são altos. Cara, isso é loucura, o menino respondeu. Isso foi Ou intenso. eles estavam completamente chapados, ou não era apenas maconha que tinham usado antes de entrar no elevador. Rapaz. Eles estavam passando as mãos em tudo, como se estivessem vendo tudo aquilo pela primeira vez em suas vidas. O fascínio, como macacos curiosos em busca de respostas. Jorge, O o menino macaco estava curioso. até cutucando o vaso de planta como se fosse uma criatura alienígena que ele nunca tinha visto antes. Ah, isso basta! Eu gritei. Finalmente, os dois olharam para mim, depois um para o outro, e então de volta para mim. Vamos sair daqui! O garoto disse para a menina,
passando por mim tão rápido que Deve tá acertou ruim. meu ombro, me fazendo girar de volta ao chão. A garota estava tentando pular sobre mim para me distrair de alguma forma, mas consegui agarrá-la pelo tornozelo e arrastá-la com minhas unhas. Ela se debateu melodramaticamente no chão por alguns segundos, mas antes que eu pudesse me levantar, ela deu um chute no meu rosto e se libertou. Desgraçada! A porta do elevador já estava fechando quando me levantei. Ambos estavam lá dentro, olhando para mim com olhos arregalados e trêmulos, como se de alguma forma fossem vítimas de tudo isso. Mas se tem alguma vítima dessa coisa toda hoje sou eu. Nunca dei tanto azar na minha vida até esse dia. Então tá. Eu me senti absolutamente nervoso quando ataquei eles. Felizmente consegui ser rápido o suficiente para correr em direção ao elevador e colocar meus dedos na fresta antes que o elevador fechasse e o sensor refletisse as portas abertas. Meia dúzia de botões já haviam sido apertados por aqueles maconheiros, o painel brilhando como uma grande lamparina. Eles estavam encolhidos no canto, enquanto eu olhava bem acima deles, meus olhos visivelmente tremendo de raiva. Tudo bem, deixe o elevador fazer a longa viagem de descida. Isso significaria apenas mais tempo para eles ficarem presos aqui comigo. Agora que não podiam fugir, a luta era absolutamente lamentável. Eles não tinham a menor chance. A garganta do menino era quase comicamente frágil e fiquei surpreso com a pouca pressão que precisei para esganá-lo. A garota estava quase morta quando cheguei até ela, virando uma casca em segundos depois que o veneno das minhas unhas percorreu sua perna, onde eu a agarrei anteriormente. Finalmente, algo bom no meu dia. Esperei o elevador finalmente parar no lugar certo, agora que esses idiotas estavam mortos. Que isso? Saí do elevador na parte inferior, Aí é um plot. ajeitando meu terno. Encontrei meu celular novamente e arrumei meu cabelo. Depois de colocar meu outro sapato, finalmente plot consegui twist. parecer quase apresentável novamente. Pensei que até que enfim, depois desse dia corrido, eu poderia voltar para casa e descansar. Mas não demorei muito para perceber que nunca estive tão longe de casa em toda a minha vida. Que plantas verdes estranhas eles têm aqui? E o céu azul escuro não se parece nada com o roxo e o laranja que temos onde eu moro. Não admira que eles tenham ficado tão surpresos com tudo no meu mundo. Se o resto deles for tão idiota quanto aqueles dois pequeninos, acho que vou me divertir muito aqui. Forçado, achei Até a forçado. próxima. Cara, eu achei forçado. Queria dizer não, mas o plot foi um plot. Eu não O que esperava. você faria se acordasse no meio da noite e tivesse uma criatura Ah, em cima de você porra, roubando meu. seus órgãos? E se eu te Ai, contar que na Deep Web existe um vídeo que amaldiçoa a pessoa que assiste ele, você acreditaria? Hoje vocês vão conhecer Eu sou essas e blindado por outras Deus. creepypastas que vão te deixar com medo. E se você é um fodinha, claro, vai deixar deixar o seu joinha! Yeah! E se você ainda não é um realmente, fodinha, arrasta a cara. tela um pouquinho pra baixo e clica nesse botãozinho vermelho de clicar se agora, inscrever. cara. E agora, vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Eu sou um fodinha. Eu deixei logo meu joinha, cara. Eu deixei. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. Caso você não saiba, creepypasta é um termo utilizado para definir histórias assustadoras Já. que viralizam na internet. Surgem em blogs, em fóruns e depois se espalham pelas redes sociais. Um exemplo clássico de creepypasta é o Slenderman. O Slenderman. Aquela criatura medonha, sem rosto, com os braços longos. Uma história que nasceu e ficou famosa na internet. Tanto é que se a galera quiser e pedir um vídeo sobre só o A história do chupacu de Olinda. Slenderman, a gente vai falar sobre os casos, sobre... Um vídeo completão Vídeo a respeito completão do de Slenderman. tudo. Mas chega de enrolação e vamos ver as creepypastas que vão te deixar com medo. Vamos começar com o Jack Sem Olhos. E o Jack sem olho, mano. A eles Jack,
Ailes. Uma criatura com aparência escura e sombria. Essa criatura usa uma máscara azul com 2 buracos negros no lugar de seus olhos. Certo. E por isso que seu nome é Jack Sem Olhos. Além É. disso, ele possui garras e unhas afiadas e bastante medonhas, É. capazes de cortar facilmente a sua pele. Segundo a lenda, por onde esse bicho passa, fica gelado. E além disso, ele Fantasma, também então, deixa né? um rastro de gosma preta no chão. O Jack Puxou. sem olhos se alimenta de órgãos humanos, geralmente o rim, É o Jeff the Killer? e costuma atacar suas vítimas quando elas estão dormindo. Com suas garras afiadas, Mano, eu lembro até hoje do dia que eu tava no Facebook, velho. Vou contar uma história boa. Eu tava no Facebook. Mano, eu era usuário de Facebook em 2015, 2016 ali. Eu era muito usuário de Facebook. E aí apareceu um cara com o nome de Jeff Killer. Mano, sei lá, mano. Tava só viajando ali e falei, pô. Achei da hora como é que é o nome? O perfil do cara. Vou pedir pra ser amigo. Mano, na hora que eu mandei notificação, passou o quê? Uns 2 minutos, o cara mandou mensagem. Ele falou que sabia onde eu morava. Falou que ia atrás de mim e que ele ia me matar. Eu falei, rapaz. E foi em espanhol ele falou isso. Eu falei, rapaz. É mesmo? Ele falou, não tem escapatória, cara. Eu falei, rapaz, mano. E agora? Como é que eu faço? E ele mandou e falou, eu falei, mano. O que eu faço agora? Não tem como fugir do cara. O cara falou que não tem escapatória. Foi em 2015, cara. História boa pra contar. ele Vou contar corta no café sua mexicano. pele, come seus órgãos e depois deixa uma cicatriz no seu corpo, que você só vai ver no dia seguinte quando acordar. Mas é bom que ele Essa estanca creepypasta bom. surgiu em um fórum da internet, e esse relato foi de um garoto chamado Mitch. Que teria acordado um dia com muitas dores internas e quando... Ih, O homem Ó, de... creepypasta, filho. O Homem-Aranha Vai caiu, vendo. mano. Que Uma teria aranha, acordado um ó. dia com muitas dores internas e quando ele foi ver, havia uma Eu tava sem rim. cicatriz na sua barriga. Supostamente, esse Ó. garoto teria sido tá dropando a live. Mano, se continuar desse jeito, não vai dar pra fazer live não, hein? Oxi. vítima do Jack Sem Olhos. O Jeff sem olhos. A Devorador de babaiaga. sementes. A próxima creepypasta é conhecida como o Devorador de É o Sementes. nham nham. O Devorador de Sementes é uma criatura bizarra humanoide, com pelos escuros, garras afiadas e uma habilidade de cuspir ácido. E o bicho é feio, viu? Segundo a lenda, essa criatura vaga pela escuridão da noite, caçando e matando crianças para se manter jovem. A primeira aparição dessa criatura na internet foi no blog City Eater Experience, criado por um canadense que queria contar sobre as suas experiências com essa criatura. O blog rapidamente começou a receber milhares de acessos do mundo todo, e várias outras pessoas começaram a relatar que passaram por coisas parecidas. A maioria dos relatos estava diretamente ligada com desaparecimento de crianças. Parentes, amigos e familiares relatavam ter perdido alguma criança ou algum amigo que teria sido sequestrado ou raptado por esse monstro. Supostamente uma única criança teria sobrevivido ao ataque do Devorador de Sementes, mas por questões de segurança seu nome nunca foi revelado. De Por que será semente. Devorador de Sementes? É porque o devorador de semente geralmente fica ali no Facebook, ali no Twitter, no 4chan aí, no Reddit aí, procurando o nome do povo que fugiu dele, né? Criancinhas? Elas são sementes? Ele é muito, ele é muito Será que é porque ativo na ele Por internet. questões de segurança seu nome nunca foi revelado. E por que será Devorador de Sementes? Será que é porque ele come as criancinhas? Elas são sementes? Eu acho que não. Ou Grifter? Grifter? Em 2009, no 4chan, lá na Deep Web, surgiu a história de um vídeo amaldiçoado. Esse vídeo se chamaria The Grifter. Segundo a história que surgiu no fórum, quem via esse vídeo completo começava a se sentir amaldiçoado, aterrorizado. Cara, mas é desenvolvia- aquele bagulho que eu falo toda vez, mano. No final do dia, esse bagulho de pessoa se sentir amaldiçoada geralmente é só coisa da cabeça dela. Quer dizer, pode acontecer. Mas aquele... Mano, qual que foi? O bagulho do Tancamo lá, velho. O povo começou a morrer e o cara só ficou louco e foi nessa. Porque ele achou que tava... Ele achou que ele tava amaldiçoado. Porque a galerinha dele foi morrendo, um por um, da galera que abriu a tumba. E ele foi lá e...
Se machucou, problemas feio. psicológicos e até mesmo podia perder a alma. Que vídeo é esse, mano? O vídeo tem aproximadamente 1 minuto e Depende contém do que várias fala, né? imagens bizarras Ah, se declarando jump de um scare. áudio perturbador. Tipo coisa do 333, deve ser, certeza. Certeza. Vamos ver, mano? Você É o quer que eu ver, falo, mano. Isso é o bagulho que eu falo, mano. Tudo depende do som que ele tá lançando, tá ligado? E depende da coisa que fala ali. É um bagulho Ficar que amaldiçoado? Ah, eu tenho coragem, filho. Eu não sei se você aí tem coragem. eu não tenho, mano. Vou pular. Eu tenho coragem. Eu tenho Dá um play. medinho. Eu não quero assistir tudo não, mano. No estreia. Ele falou que só quem assistir tudo. É? É, a gente só assiste um pouco. Não quero ficar amaldiçoado, não. É. Tá, Nossa, tomou um pipoco, um choque. Caralho, que louco, hein? Bonito. Deixa eu escutar o som. Escoró. Olha lá. Coró? Bem feito, hein? Ah. É um 333 muito bem feito. Se você não gosta daqueles vídeos bizonhos, medonhos, que a gente já Nossa. falou, o tal dos 333, esse vídeo é tipo isso. Um lugar escuro, um corredor, aí do nada pisca um olho. Vermes. Vermes. Faca, coisa que vai te dar medo, coisa, Um de, som de... Tá. coisa de filme de terror, tá ligado? Só que, galera, esse não é um simples 333, é o The Grifter. É um vídeo amaldiçoado que você não pode assistir, que senão você perde a sua alma. E aí, você vai ter coragem de assistir essa creepypasta? Não dou conta. Não tenho coragem, não. O cartucho Zelda. amaldiçoado de Zelda. Zelda Ocarina of the Tem Time? também no Forchan que Cadê o surgiu Alan a Zoca pra pedir um Big Box? pasta do jogo amaldiçoado de The Legend of Zelda. Tudo começou depois que um usuário publicou no fórum que havia ganhado uma fita estranha de Nintendo 64, de um velho que tava na rua e tinha dado pra ele. A fita parecia estar bem usada e tinha apenas o nome Majora. É Majora escrito Mask, né, cara? Não é o Ocarina of the Time, é o Majora's Mask. nela. Ou seja, até então, o moleque que recebeu a fita Do nem Bobo Majora. sabia que fita era aquela, né? Majora? Não conheço Que esse jogo jogo. é esse? Eu nunca joguei. Chegando em Conheço. casa, o rapaz foi testar o jogo. Quando abriu o jogo, havia um save dentro com o nome Ben. Então ele resolveu continuar o jogo pelo save do Ben. Quando ele abriu o save, ele percebeu que era um jogo do Zelda. Só que o jogo começou a bugar todo, o personagem ficava transparente, se teletransportava, apareciam vários glitches na tela, Que algumas isso, vozes cara? estranhas, coisas assim que davam medo. Assustado, o garoto desligou o videogame e não quis mais jogar. Aquela fita não parecia ser uma fita Certo. normal com problema, e sim uma fita modificada. Ele até Bagulho quis ir atrás feio. do velho para devolver essa fita, mas nunca mais encontrou o velho. Passaram-se alguns dias e o menino resolveu jogar Vou falar pra você não aceitar coisa do povo na o jogo rua. novamente, pra Muito ver se dessa vez esquisito. ele teria menos Puta medo. O paiado. problema foi que todas as vezes que ele ligava o videogame, aparecia com um nome diferente no save. Your Depois de turn. tentar jogar várias vezes, ele começou a se sentir estranho, como se alguém estivesse observando ele. Ele ficou deprimido, tendo pesadelos, e ele ficava se perguntando quem era Ben que estava no save do jogo, do Zelda morto no chão, estranho, bizarro. Dias depois ele É o próprio Jalaperno. descobriu que Ben era uma criança vizinha que morava perto da sua casa, que teria morrido. Eu acho que era o Jalaperno e ninguém Pornô viu. normal para pessoas normais. Que isso, cara? A próxima creepypasta é tão antiga que surgiu na época dos e-mails, quando nem existia rede social ainda. Pessoas mandava um do e-mailzinho, mundo né? todo começaram a receber um Ai, minha e-mail perninha. com esse estranho link, que seria .com. normalpornfornormalpeople.com, né? Que na tradução, pornô normal para pessoas normais.com. É claro que o link assim Vamos. despertou curiosidades em várias pessoas que clicaram para conhecer o site. Porém, quando você entrava nesse site, não tinha nada demais, nada de pornô, nada de especial. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Não gostei. Não gostei. Como é que envia um link disso e não lança braba pra nós? Humilde. Cadê o cara do link que ele resolve? Então foi aí que muita gente achou que era uma brincadeira, uma trollagem, né, meu? e aí resolveu fechar o É os site. troll da Outras internet. pessoas não ficaram satisfeitas com o que viram e começaram a vasculhar no site inteiro, até encontrar alguns hyperlinks na sua programação e até Os mesmo hiperlinks. palavras repetidas e palavras-chave que ficavam espalhadas pelo site. Quando clicava nesses links ou palavras-chave, vários Pra quê? vídeos eram baixados automaticamente no seu Pra computador. quê, Mas velho? também não eram vídeos pornôs, eram vídeos aleatórios, tipo, sem sentido algum. Tinha vídeo de uma família dando sanduíche de amendoim para um cachorro. Um outro vídeo mostrava um mímico muito triste.
Nenhuma gravação fazia sentido. Mas tudo ficou mais bizarro quando eles vasculharam o site e encontraram um vídeo chamado useless.avi. O vídeo tinha 18 minutos e era completamente perturbador. Mostrava uma mulher loira amarrada, sendo assassinada e depois devoradas por chimpanzé vermelhos. Quando esse vídeo foi descoberto, gerou tanta polêmica que o site teve que sair do ar. E até hoje não se sabe quem era o dono do site, quem era a mulher do vídeo, ou quem estava por trás do crime, né? Quem amarrou a mulher e botou os chimpanzés pra comer ela. Dizem que mesmo que o site tenha caído, é possível encontrar esse vídeo na internet Não ou vou na Deep querer. Web. Mas a gente, galera, não recomenda vocês a tô pesquisar, louco. né? Eu nem quero ver. Talvez você nem encontre o vídeo, mas você vai encontrar coisa muito pior. Então deixa quieto. quieto. Então, galera, esse Deixa foi o vídeo abaixo. de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, né? Deixa o joinha, clica nesse botãozinho aí. Se você gosta de creepypastas que nem nós, comenta aí Comenta embaixo. aqui embaixo essas histórias Cara, eu assustadoras. tô com sono, Lembrando que velho. esse vídeo foi pedido por vocês, né? Que vocês Eu adoram acho que eu vou temas nessa. mais sérios, mais assustadores. Se vocês quiserem mais, então deixa nos comentários e também deixa o joinha. Redes sociais aqui na tela, Darimor, Lucas Marques, você sabia vídeos e o canal 8 horas Você de Sabia live, cara. Plus na descrição. Inscreva-se lá. Ô, mandou um tá bom? Tem deb. muita coisa pra sair. Morrendo de sono, mano. É E é isso, velho. Também Entra tô lá no morrendo meu, de sono. no meu Instagram e comenta sono. Tô com sono. E no meu chimpanzés pelos... Vermelho. Chimpanzés Pelo, vermelhos. pelo de café. Pelo de café. Ficamos por aqui então, pessoal. É nóis, gente. 5 anos atrás. Valeu! Valeu. Toma uma água. Eu acho que eu vou nessa. Ou espero da meia-noite. 8 horas de live, cara. Isso não é vida pra ninguém, não. Nunca jogo os jogos desse Alguns anos joguinho. atrás, houve um experimento para testar uma invenção fenomenal. Se o teste fosse bem sucedido, poderia revolucionar o mundo dos vídeos. Vou deixar de antemão que amanhã eu não faço live, hein. Vou deixar aberto aqui em... Eu vou deixar os Outlast pra jogar semana que vem. Porque eu tô paia. Vou terminar esse vídeo aqui e vou nessa. Ó, a Iva curtiu meu tweet, cara. A Iva e a ela. Muito obrigado aí pelos as curtidas. Ah, eu não sei falar inglês, pois as duas é americana. Como é que fala? Thank you, your like on tweet. É isso. Videogames para sempre. A invenção era um console de jogos de realidade virtual É Sword Art que Online. realmente colocava jogadores dentro do jogo para que eles pudessem vivenciá-los vividamente ao invés de apenas Sword jogá-los. Art Online, mano. Parecia algo de ficção científica surrealista, mas os 3 anos desenvolvedores atrás. passaram anos Caiaba aqui desenvolvendo a rico, né, mano? tecnologia e garantiram que a invenção seria nunca antes vista na história. O console seria chamado de imersão. Imersão e total, né? tornaria instantaneamente todos os outros consoles obsoletos. Ai, ai. Não era o tipo de sistema em que você precisaria usar umas coisas pesadas na sua cabeça, Era só um Nerve como Gear, os né? Oculus Rift, e ainda ter que segurar um controle para controlar seu personagem. O console teria jogos próprios que gerariam sons, cheiros, visões e até temperatura. Uma vez que o jogador começasse a jogar, era como se ele tivesse entrado em outro mundo. Às vezes, o jogo daria itens a serem usados e havia pessoas junto para interagir. Pessoas que vagariam pelo mundo, heróis, vilões e civis. O jogo criaria situações e o jogador teria que resolvê-las. A imersão realmente colocaria o jogador na história. Era uma peça de tecnologia avançada, muito além das limitações atuais. A maneira como a imersão funcionava era entrar na sua cabeça. Basicamente, o sistema colocaria você em uma condição de sono e controlaria Sim. os seus sonhos como uma espécie de sonho lúcido. Era um dispositivo complicado e muito Atmosphere. sofisticado. A única coisa que os jogadores tinham como controle era um capacete leve sobre suas cabeças Nerve para a Gear. máquina funcionar.
Qualquer um que usasse o capacete se mexeria o mínimo possível durante o jogo, na curiosa sensação conhecida como sonambulismo, semelhante ao que seria no sono real. Se você morresse ou perdesse no jogo, a imersão simplesmente o acordaria. Apenas 3 jogos foram feitos para essa tecnologia. Sword Art Online, Halo Online e Gun Online. E os jogos levaram quase tanto tempo para serem feitos quanto o próprio console. Foram necessários testes para garantir que tudo Foi não, cara, aqui dropou a semente e o povo fez. funcionasse corretamente. Então, depois de tudo pronto, pesquisadores foram contratados para examinar cada detalhe. No entanto, os desenvolvedores queriam manter a invenção em segredo, para que nenhuma outra empresa pudesse roubar sua ideia ou criar um console para rivalizar com a imersão. Cara, só que a FTC não vai deixar não, cara, porque aí perde a FTC que fala, a empresa que faz, que regula, que tem que ter competitividade, cara. Altamente impossível. E, mano, se lançar amanhã um console no mercado e vai acabar com todos os outros consoles, você acha que alguém vai deixar esse bagulho sair, velho? Porque, tipo, vamos pensar. Essa caixinha aqui do meu fone de ouvido, aqui da JBL. Aqui. Se amanhã uma empresa chamada Antalor Technology lança um console desse tamanho que você pode levar no bolso, um controle desse aqui da Xbox aqui, ó. Isso aqui é o console. Isso aqui. Só precisa disso aqui. Você pode conectar aqui o carregador. E pra carregar o controle tem um carregadorzinho aqui. Beleza, tranquilinho. Amanhã. E aí o cara chega e fala, ó. Esse bagulho vai rodar qualquer coisa no mundo. Gráficos tão realistas quanto a vida real. Vida real. Isso aqui. Esse negócio aqui, assim que você abrir aqui, ó. Ele vai transmitir pra sua cabeça um óculos aqui, ó. Você vai colocar esse óculos aqui. Você vai amimir. Vai aqui, ó. Pronto. Abriu. Você colocou o óculos aqui. Amimir. Desanindo o controle. Vai rodar Red Dead Redemption com imersão total. Rise of Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Resident Evil. The Last of Us. Que mais? Life is Strange. Tudo isso aí. Com imersão total. Vai ser como se você estivesse lá no game. Tudo. Tudo quanto é jogo que existe. Valorant. CS, LoL. Você vai conseguir jogar tudo nesse bagulho. Amanhã tá aqui. Chega aqui a empresa, Pantalor Technology, e fala, ó, a gente vai lançar esse negócio. Mano, todo mundo vai ficar embasbacado. Todo mundo. Só que automaticamente os caras vão deixar sair. Será? Porque a ideia é minha. 100% minha. Será? Eu acho que não. Porque tem que ter concorrência, cara. Os pesquisadores... Pro PlayStation 6 sair, a Xbox tem que ter pelo menos alguma coisa presetada. encontraram 3 pessoas para jogar os 3 jogos desenvolvidos para o Quantas? sistema. Seus nomes altamente impossível. Os pesquisadores encontraram 3 3 pessoas para jogar os... Pro Saul, Kiritão, Kirigai Kazuto. Pro Ailu, encontrou quem? Ninguém mais, ninguém menos que Asuna, Yuki Asuna. E pra Gun Online, encontrou quem? Asada Shino. 3 jogos desenvolvidos para o sistema. Seus nomes eram Mark, Luke e Wayne. Nem era, cara. Cada um deles era um jogador Luke, Mark e Wayne. Os pesquisadores os deixaram que escolher esse povo? os jogos. Havia um jogo chamado War World, que era um jogo de tiro. O Sword Art jogador Online. começava em um helicóptero, vestindo um uniforme militar. Eles E olhavam cada em um. volta do interior preto e elegante do helicóptero, com as cadeiras de piloto e copiloto na frente, uma caixa de madeira ao lado do jogador no chão e a porta do helicóptero aberta, revelando uma altura tão alta que o chão não estava visível. Helicóptero não voa tão alto não, meu guerreiro. Depois de um momento olhando ao redor, o piloto dizia É jogo, para eles né? pegarem um paraquedas, uma arma na caixa e depois pularem do helicóptero. A imersão tornaria tudo mais aterrorizante do
do que apenas apertar um botão e caminhar. Isso faria o jogador sentir de verdade o ar em grandes altitudes e sentir a força avassaladora das pás do helicóptero quando estivesse na porta. Então, o jogador cairia do helicóptero pouco antes de um míssil ser disparado contra o helicóptero atrás deles. O jogador realmente sentiria o calor da explosão raspando suas costas. Mano, falando sério, eu acho que isso ia ser um dos bagulhos mais da hora que vai existir, velho. E futuramente, já fizeram, né, o Nerve Gear. Só que ele não é imersão total. Ele é tipo um óculos ou o PS, não sei o que. Não sei qual que é os controles de... Os óculos de imersão aí, VR. Só que ele tem um jogo específico que só pode jogar e ele tem uns pistão em cima. E se você morrer no jogo, o pistão aciona e te dá traumatismo ucraniano. O jogador teria que puxar o cordão do paraquedas para aterrissar no meio de uma zona de guerra com a arma escolhida. Cada soldado, amigo ou inimigo, teriam rostos personalizados, histórias e personalidades diferentes. Isso ia ser da hora pra caralho. É o jogo que Mark jogaria. O próximo jogo se chamava Diesel Drag, um jogo de corrida. Começava com um jogador parado em um túnel de pista de corrida, onde havia filas de carros de corrida organizados de todos os tipos e modelos diferentes. Da hora. Tudo que o jogador precisava fazer era entrar no carro e girar a chave de ignição. E todos os outros carros teriam motoristas Eu encontrei. Chegou o quarto carro. Droga, é o Brian. de repente, prontos para correr. A imersão também criou um mundo fora da pista, caso o jogador saísse da estrada. A pista tinha espectadores vagando fora dos limites. A floresta tinha árvores e animais, e a cidade tinha lojas individuais com pessoas diferentes dentro. Da hora, mano. Este era o jogo que Luke jogaria. Cara, eu falo que um jogo desse ia ser muito da hora. Mas meu PC não ia O rolar. terceiro e último jogo desenvolvido Episódio para a PC, né, imersão mano? foi o mais vívido de todos. Qual? Os desenvolvedores viram uma oportunidade de fazer um jogo de terror realmente assustador, diferente de qualquer outro feito antes. E eles decidiram... Cara, Sword Art Online é um jogo de 2000, é um anime de 2012, velho. Que apresentou a imersão total pro resto do mundo. E, cara, eu nunca tinha pensado num jogo de terror. fazer Imersão para a total. imersão. Horas se passaram para fazer Só que muita gente pode morrer, né? Isso que é foda. o monstro parecer intimidador e assustador. E foram precisos meses para criar como ele se comportaria no jogo. Esse jogo foi chamado de The Aberrant. O jogador começaria amarrado a uma mesa. Se lutasse, o jogador descobriria que seu braço direito estava solto e era possível torcer para fora das amarras. A sala estava vazia, além da mesa. Olhando em volta, o jogador veria que a sala era um quadrado perfeito, com paredes de pedra e uma porta de ferro. Após cerca de 20 segundos, um homem de cabelos brancos entrava na sala com uma longa faca de açougueiro. Se o jogador estivesse livre ou quase livre, ele atacaria. Se o jogador ainda parecesse amarrado, ele chegaria perto e começaria a sussurrar o quanto adoraria ver a lâmina dele entrar no pescoço do jogador, entre outras coisas psicóticas como essa. Para tornar esse momento ainda mais assustador, alguns desenvolvedores haviam conversado com prisioneiros apenas para sentir a emoção necessária para colocar nesse homem. O jogador poderia dominar o homem e derrubá-lo no chão, ou empurrá-lo e escapar. De qualquer maneira, ele teria que sair da sala. Uma vez que conseguisse escapar, o homem gritaria logo antes da porta. Eu ia ficar 6 bimestres nessa missão, cara. Se fosse morte instantânea, eu ia ficar 6 bimestres de nessa. ferro se fechar. Você não pode escapar, volte ou ele te encontrará. O ele que o homem se referia era um monstro. É o O Gelaperna. objetivo do jogador era navegar por um sistema de cavernas semelhante a um labirinto, tentando evitar o tal monstro. Outlast. Os desenvolvedores fizeram questão de colocar muitos obstáculos, objetos e detalhes no labirinto. Havia cadeiras quebradas para jogar no monstro para afastá-lo. Da hora. Grandes raízes de árvores crescendo para fora das paredes
para forçar o jogador a subir ou deslizar por baixo, e pilhas de pedras e cascalho para se esconder atrás. Wayne, que aparentemente era um viciado em terror, praticamente implorou para jogar esse jogo. Com todos os pesquisadores e desenvolvedores reunidos em uma grande sala, Mark, Luke e Wayne foram amarrados a 3 mesas antes dos capacetes de imersão serem colocados sobre Amarraram suas os caras, cabeças. velho. Um botão foi pressionado e os jogos iniciaram. Em 1 minuto, todos os 3 jogadores entraram em um estado de sono, ocasionalmente murmurando sobre atirar nele ou passar por ele. Os capacetes de imersão estavam conectados a 3 grandes telas de televisão para que todos pudessem ver o que os jogadores viam na visão de primeira pessoa. Cara, esse O experimento estava indo exatamente como planejado, e os desenvolvedores e pesquisadores já estavam se preparando para comemorar. Mas então, a celebração deles foi tragicamente curta. Os jogadores começaram a se debater. Mark, que estava no meio de um tiroteio com um soldado inimigo, gritava. Seus gritos aumentavam cada vez que ele parava para respirar um pouco. Os pesquisadores, aterrorizados, saltaram para trás quando o sangue começou a jorrar do corpo de Mark. Pequenas feridas cobriam o peito dele e seus gritos... Eles não alteraram o negócio de dor. Caiaba falou sobre isso aí. Caiaba falou sobre isso. Não é qualquer um que pode fazer um negócio de imersão total. Porque se você não alterar um negócio de dor, o cara vai sentir exata dor. Porque ele tá... Mano, os caras tá replicando literalmente tudo. Pera aí, eu vou tirar isso aqui. Vou tirar o ponto. Eu não tô conseguindo. Tô me ouvindo 2 vezes. Você não... Se você... O cara... Mano, literalmente o capacete, ele vai replicar tudo. Ele vai replicar tudo. Literalmente tudo que for dado a ele. Então, se o cara tomar um tiro, ele vai replicar essa dor. Porque ele foi fabricado pra isso. Então, tipo, você tem que fazer o regulador da dor. Ó. Ele vai sentir dor até certo ponto. Porque a partir desse certo ponto começa a afetar o corpo da pessoa na vida real. Compreende? Os gritos começaram a cessar. Em apenas alguns minutos, Mark passou de um jogador experiente para um cadáver cheio de tiros. Enquanto isso, Luke estava se empurrando de um lado para o outro. Seu carro no jogo estava saindo da pista e ele estava lutando para mantê-lo. Mas de repente, outro carro de corrida apareceu e o derrubou da pista. Luke havia dito aos desenvolvedores para colocá-lo na trilha da floresta. A mesma trilha em que os desenvolvedores escolheram colocar um grande penhasco sem cercas com vista para uma longa colina. Need for Speed Carbon. O carro de Luke capotou violentamente e voou sobre o penhasco íngreme. O carro ficou no ar por um momento e depois atingiu o chão com um terrível barulho de metal. O corpo adormecido de Luke, na vida real, estremeceu por um momento. E então houve um estalo alto quando seu pescoço quebrou, junto com alguns outros ossos. No jogo, o carro explodiu. Na vida real, o corpo de Luke entrou em chamas e os pesquisadores ficaram surpresos com essa súbita combustão humana espontânea. Faz nem sentido. Alguns correram para o extintor de incêndio, mas tudo o que restava de Luke era um pedaço preto de carne e um cheiro de podridão. Nesse ponto, os desenvolvedores e pesquisadores estavam tentando parar o jogo que Wayne estava jogando. Mas se eles simplesmente tirassem o capacete, o cérebro de Wayne poderia ter sido danificado permanentemente. Eles não podiam desligar o jogo, só podiam assistir Wayne jogar. Eu gostei. O braço de Wayne havia sido cortado enquanto ele escapava do homem no início do jogo, e um corte grosso apareceu em seu corpo na vida real, manchando a manga de sua camisa com sangue. Depois de escapar do homem, Wayne agora estava correndo pelas cavernas. O rugido do monstro ecoou atrás dele na escuridão, distante no fim do túnel. Wayne se viu em uma grande área aberta. Ele olhou em volta por alguns segundos e depois veio o som de trovões. Ele lançou um olhar rápido e assustado para o túnel escuro de onde acabara de emergir, e depois olhou em volta da área. Havia uma grande pedra ao lado, e Wayne rapidamente subiu atrás dela. Ele congelou, tentando calar sua respiração, quando ouviu os passos do monstro chegando perto.
O monstro farejou. Wayne olhou para o chão, mal ousando se mover. O monstro parou e houve um silêncio. Wayne, cautelosamente, começou a levantar a cabeça para olhar para o topo da rocha. Ah. De repente, uma mão grande e com garras caiu sobre o topo da rocha. Houve um rosnado alto e Wayne gritou. As garras conseguiram agarrá-lo ao redor do peito e o puxaram de seu esconderijo. Na vida real, o corpo de Wayne se abriu com arranhões, fazendo vazar litros de sangue. O monstro o ergueu no ar e o jogou no chão. Wayne olhou para cima e teve um vislumbre do monstro. Seu rosto lembrava um crânio humano, com 2 olhos escuros e um nariz curto. O monstro tinha uma boca como um abismo, com dentes longos e afiados. Seu corpo era grande e marrom, com pernas longas. O monstro pegou era o Wayne Gelaperna. e o puxou para o ar de cabeça para baixo. Wayne gritou e colocou os braços para frente dele como uma espécie de defesa. A boca do monstro se abriu e puxou Wayne para dentro de si antes de fechá-la, mastigando Wayne como se ele não fosse nada além de um pedaço de pão. Na vida real, o corpo de Wayne se abriu, expondo um crânio quebrado e carne interior. Seus olhos sem vida ainda permaneciam em sua cabeça, olhando para fora dos buracos em seu crânio. Alguns pesquisadores vomitaram. SCP, No jogo, o monstro jogou Wayne no chão e, na tela da TV, olhou diretamente para os desenvolvedores com seus olhos escuros. E então, um lodo grosso e preto começou a cair de seus olhos no chão. Sua boca se abriu lentamente, liberando ainda mais lodo. Quase todo mundo assistindo o experimento, desenvolvedores e pesquisadores, fugiram imediatamente da sala. Aqueles que permaneceram, apenas 5 pessoas, assistiram o monstro lentamente virar a cabeça para o lado enquanto olhava antes que a TV finalmente desligasse. Todos os registros daquele novo console foram destruídos, e é como se ele nunca tivesse sido feito. Nada mais foi testado com ele desde então. 1 ano após o Um jogo experimento, bacana. todas as É um 5 jogo de pessoas bloqueio. que ficaram com Wayne até a TV desligar foram encontradas mortas. Cada uma delas tiraram suas próprias vidas. A parte Se mais sentir amaldiçoado? arrepiante disso, porém, além do fato de isso ter acontecido no mesmo dia com todos, foi que cada corpo foi encontrado ao lado do aparelho de televisão de cada um. E cada TV estava com apenas uma imagem de estática. Um glitchzinho? Até a isso. próxima. Obrigado. Então é isso, família.